Estamos de volta. Voto Mais. Maga Estopassoli, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O Voto Mais segue a sua missão até semana que vem, né? Porque a gente vai continuar o nosso roteiro de entrevistas até bem pertinho das eleições, porque agora, a partir de hoje, faltam, a depender do modo como se vê, né? Ou 16 dias ou 15 dias para o dia do voto. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a candidata do PL em Araranguá, Andresa Ribeiro. Obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Maga. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui. Obrigada. Por 10 minutos, como com todos os candidatos aqui, nós vamos conversar com a candidata Andresa Ribeiro, do PL Araranguá, seguindo essa série de entrevistas então. Meu primeiro questionamento é, em um governo seu, uma vez eleito, dia 1º de janeiro, qual seria a sua primeira atitude? O que considera prioridade das prioridades para um governo de Araranguá? Prioridade das prioridades para Araranguá é a saúde. E a saúde não pode esperar, Paulo. Nós estamos enfrentando problemas na saúde em Araranguá, né? Hoje está demorando muito, umas consultas para clínico geral nos postos de saúde está levando de 30, 60, 90 dias e não pode. Essas consultas elas têm que serem rápidas. E por que eu digo isso? Porque eu estive como gerente regional de saúde ali do extremo sul catarinense e os postos de saúde é a porta de entrada do SUS, então a gente tem que fazer aqui andar bem rápido. Então, contratação de mais médicos para os postos de saúde, abertura de mais postos, porque a nossa população ela cresceu bastante em Araranguá. E também firmar convênios com clínicas médicas lá especializadas para especialistas e exames médicos, né, também sejam feitos com mais rapidez, que o cidadão araranguaense não espere os multirões às vésperas de eleição e que seja feita assim, no seu tempo oportuno e o mais rápido possível, porque volto a dizer, a saúde não pode esperar. Outra coisa importantíssima que o nosso governo, Andresa Ribeiro e Márcio Tubinho já vai fazer é a contratação de um pediatra na UPA. Tem que ter um pediatra na UPA 24 horas de plantão. Isso porque o último IBGE, ele mostrou e ele trouxe um dado alarmante para a nossa cidade de Araranguá. Ele colocou no top, né, de mortalidade infantil em primeiro lugar. Comparando com cidades de 70 mil habitantes, Araranguá está em primeiro lugar. Então é um dado preocupante e sim, como mãe, né, a gente sabe que o nosso maior valor são os nossos filhos. E vai ter sim um pediatra 24 horas. Isso já vai ser um dos primeiros atos, Paulo, a saúde de Araranguá. Candidata, tem caixa para isso? Ou se não tem, aonde buscar esse recurso? Então, Maga, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é enxugar a máquina pública, né? Hoje nós vemos Araranguá, né, com muitos cargos comissionados, com muitos cargos de livre indicação, sem concurso público, sem processo seletivo. Então, nós vamos fazer um enxugamento da máquina pública. E a gente sempre diz que a saúde não é despesa, saúde é investimento, saúde é necessidade. Então, a gente vai ter que, sim, que fazer isso porque é a prioridade da nossa cidade, a saúde em primeiro lugar. Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz para um outro candidato de Araranguá também, então, por uma questão de justiça, acho importante trazer esse tema aqui, que é o turismo. Ele é uma das pontas, né, de atração de dinheiro novo para uma cidade. Como é que a senhora pretende fomentar o turismo em Araranguá? Fazendo parcerias público-privadas, né? O nosso partido ele tem muito isso, né? De trazer também o setor privado para junto do poder público para a gente fazer essas parcerias. E isso é plenamente possível, porque de belezas naturais Araranguá enche os olhos, né, Paulo? O nosso rio Araranguá, que é o único rio do Brasil que troca de cor, né? Verde para azul. Morro dos Conventos, ilhas, enfim, belezas naturais nós temos muitas. Então, com certeza, né, vai haver pessoas que vão querer investir lá no turismo, na nossa região. E podemos fazer de que forma também? Também incentivando os empreendedores da nossa cidade para que possam investir em turismo. E de que forma? Incentivos fiscais, né, e dando oportunidades. Então, Araranguá, ela tem tudo para crescer turisticamente, até por causa, né, volto a falar das belezas naturais que a gente tem. A propósito de crescimento, na área de infraestrutura, intervenções que a senhora vislumbra são necessárias serem feitas, porque Araranguá também tem um outro aspecto que precisa ser considerado, que tem uma malha de interior bem considerável. Foi citado Ilhas agora há pouco, é uma comunidade que permanentemente tem lá fica isolada demais. Essas intervenções para atender a todas
essas comunidades? Então, nós vamos instalar, né, em Araranguá a usina asfáltica. É muito importante. Nós temos como exemplo, né, o Meleiro. O prefeito Éder instalou lá e realmente virou, né, virou exemplo para todo o Sul. E é comprovado que dá uma economia de 50% aos cofres públicos. Né? É considerável a economia. E vai dar para a gente asfaltar muito ali em Araranguá, ou seja, deixar um tapete preto lá. E de Ilhas, sim, a ponte de Ilhas. Né? Nós vamos fazer a ponte de Hercílio Luz ali, junto, né? Claro, o governador vai estar conosco também. É algo que também não pode esperar. Na educação, candidata, o que vai ser o seu primeiro ato depois de eleito, depois de assumir o seu cargo? Então, a educação também é um outro ponto que precisa de muito cuidado em Araranguá. Né? O IDEB, que mede, né, a qualidade de ensino, ela apontou que em Araranguá as escolas municipais elas estão abaixo da média de Santa Catarina, o que é preocupante. E tudo isso demonstra do que, Maga? O próprio IBGE ele aponta as falhas na educação em Araranguá. Nós temos menos de 80% de laboratórios de informática, menos de 60% das nossas escolas municipais têm biblioteca. Então, a gente vai ter que, sim, dar aquela choque de gestão, né? Colocando uma infraestrutura compatível mesmo das escolas, né? Com quadras de esporte, com biblioteca, com laboratórios de informática. A valorização do professor. Tem que haver a valorização do professor em sala de aula, né? Então, isso também o nosso governo vai fazer com um diálogo, né, com os servidores públicos. E outra coisa também que nós vamos implantar em Araranguá, até porque eu já tenho esse projeto em mãos, é a Escola Cívico-Militar Municipal, sendo mais uma opção para os pais de Araranguá. Por que a Escola Cívico-Militar? A Escola Cívico-Militar ela tem demonstrado que ela tem alcançado pontos excelentes no que diz respeito à qualidade de ensino. E também ela vai ser em tempo integral. E volto a dizer, Maga, até com uma questão também de opção. A qualidade de ensino em Araranguá vai melhorar com Andresa Ribeiro e Márcio Tubinho. Mas a gente também vai dar também a opção da Escola Cívico-Militar Municipal. Qual que é a diferença entre essa e a outra escola? A Escola Cívico-Militar Municipal, ela vai ter um corpo de militares que, concomitante aos servidores que já são, né, já são efetivos daquele colégio, vão estar participando da grade curricular do ensino em si, né? Então, vem agregar, na verdade. Na área de atração de empresas, Araranguá tem um caráter de capital regional do Sul, a da AMESC, ela tem essa responsabilidade. Mas não tem tido, em termos de investimentos, atração de novas empresas. Existe que tipo de possibilidade para se intervir para buscar isso, consequentemente melhorando o PIB, melhorando o desenvolvimento econômico? Primeiro, a criação de um novo parque industrial. Né? Nós já temos um e existe a necessidade de a criação de um novo parque industrial. Isso está no nosso plano de governo. Segundo, a redução da carga tributária. Né? Hoje, a carga tributária de Araranguá ela é muito alta e ela tem realmente pressionado muito, né? Tanto os contribuintes araranguaenses, eu digo os individuais, quanto as empresas. Prova disso que hoje nós temos, até ontem que pesquisei, 9.688 famílias araranguaenses estão sofrendo processos de ação de execução fiscal. Né? Enfim, baixar a carga tributária e também dando incentivos fiscais para que empresas venham se estabelecer em Araranguá e as que lá estão também façam a ampliação e contratem, né, mais empregados, porque daí a gente também consegue, desta forma, também aplicar o incentivo fiscal para fazer crescer a nossa cidade. Como baixar os tributos? Como baixar o imposto? Então, Maga, para começar, a nossa UFM, ela é baseada no IGPM, que é muito alto, né? Uma variação muito alta. Então, o ideal é nós trocarmos para o INPC. Porque essa correção, que é a correção que acaba calculando os tributos e taxas e tal, tem demonstrado que ao longo dos anos tem penalizado demais o povo araranguaense, porque ele oscila muito, diferente do INPC. Tanto que Araranguá, ela está em torno, a UFM hoje, de 350, enquanto que aqui Criciúma está 160, então dá uma grande diferença na hora de pagar o tributo. E também, Mar, fazendo o seguinte, fazendo um estudo sobre a carga tributária e enxugando, isso é bem possível. Né? Basta ter vontade, né, e se dedicar, e isso a gente quer fazer. A arrecadação de Araranguá está dentro daquilo que se imagina possa se trabalhar? Ou... Tá.
Sim, está dentro. Está dentro. É possível, dá para se trabalhar tranquilamente. E uma das coisas que é importante eu falar aqui, quando a gente fala de redução da carga tributária, não quer dizer que vai diminuir a receita, né? Perfeito, essa é uma preocupação. Prova disso, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele fez isso enquanto presidente, né? Baixou a carga tributária e a receita permaneceu. Por quê? Existe aquela teoria, né, da curva de Leff, né, que diz o quê? Que se tu baixa a carga tributária, tu aumenta o poder de consumo. Aumentando o poder de consumo, tu está aumentando também o quê? A tributação, a arrecadação para os cofres. Candidata Andresa Ribeiro, tem 30 segundos aí para as considerações finais, por favor. Muito obrigada. E agora eu me dirijo para você, araranguaense, as famílias araranguaenses. Peço a vocês que no dia 6 de outubro votem 22. Votem Andresa Ribeiro e Márcio Tubinho, para que a gente possa servi-los. Muito obrigado pela presença aqui conosco, Maga. Obrigado também pela presença aqui conosco. Até segunda-feira. Até segunda. Na segunda-feira o BG recebe aqui a candidata Sayonara do PT.